E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Trazendo por entendimento aqui, sabemos que Jesus um dia voltará e vai arrebatar a sua igreja. Ele vai vir buscar a sua noiva e para sempre estaremos com ele. Ele foi preparar lugar. E é interessante notar que Jesus não sabe o dia que vai voltar, nem os anjos sabem. Isso é um segredo de Deus. Olha que interessante. Quando ele fala assim, filho, agora é a hora de você ir, ele vem. A Bíblia diz que vai ser um fechar de olhos, e abrir e fechar de olhos. Vai ser algo tremendo e glorioso. A Bíblia diz que vai tocar a última trombeta. A Bíblia fala das 7 trombetas do Apocalipse. A última é o chamamento da igreja. A Bíblia diz, fala da voz de arcanjo, é a voz de autoridade. Até uma mensagem que eu estou trazendo à igreja sobre arrebatamento. E aqueles que morreram em Cristo voltarão com ele. Eita glória, vai ser tremendo. Vamos se encontrar com Jesus nos ares, aquele que está vivo, logo em seguida vai se encontrar com ele. Quem é salvo está esperando esse grande dia. Ora, vem, Senhor Jesus, Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Nós queremos esse descanso que um dia irá acontecer. Porque enquanto estivermos aqui, descanso só no nosso espírito e na nossa alma, pessoal. Porque no mundo tereis o quê? Aflições. No lado exterior, nós vamos ter lutas. Mas dentro da gente, a gente tem aquela paz, aquela convicção, aquela certeza que Deus está conosco. Mas aqui eu quero que você entenda, se prepare para o dia da volta de Cristo. Em nome de Jesus. Que você não seja pego de surpresa, como Jesus disse que muitos serão pegos de surpresa naquele dia. Que não seja você. Amém? Aí ele diz no versículo 41. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Diz aqui a palavra que um príncipe da sinagoga chamado Jairo, ele era o líder de uma sinagoga, onde os judeus se reuniam para adorar a Deus, onde eles se reuniam para ouvir as Escrituras. E a maioria deles não cria em Cristo. Só que esse homem teve uma crise dentro da sua casa. A sua filha, quase de 12 anos, ficou doente à beira da morte. E esse homem, com certeza, como a maioria das pessoas fazem, quando está doente, ela vai buscar um médico. E dá a entender que o médico não resolveu aqui a questão. Nenhum especialista deu jeito. E ele soube que Jesus estava naquele lugar. Então ele foi até lá. E é interessante notar que ele se prostrou diante de Jesus. Isso era uma coisa impensada, um príncipe da sinagoga fazer isso. Porque isso era sinal aos olhos dos escribas, fariseus, da mulher dele, de humilhação. Ele se prostrou diante de Jesus. Ele era um rei, um príncipe. Era algo impensado. Jamais muitos que viram isso pensariam que ele faria aquilo. Mas o que muitas pessoas não entendem, quando o Senhor aperta, irmãos, ela sabe quem procurar. E quem que ela procura? Jesus, irmãos. Esse homem deixou tudo dentro de casa, deixou lá a filha doente, ele foi procurar uma solução. Foi resolver o problema daquela filha. Isso é um pai de verdade. O pai de verdade faz isso. O pai de verdade, ele luta, ele dá os seus pulos. Ele não fica esperando de mão beijada as coisas. Ele sabe que tem que correr atrás.
E aqui em relação à saúde não é diferente. A mãe ficou em casa, ele falou, deixa que eu vou correr atrás, eu vou dar o meu jeito. E ele ficou sabendo da pessoa de Cristo. E ele foi até Jesus. Porque ele sabia que Jesus é o único que poderia dar jeito naquela situação, porque ele já tinha ouvido vários testemunhos de milagres. A filha dele estava à beira da morte, quase 12 anos de idade. E ele foi. Não teve vergonha de se humilhar e de se prostrar diante de Jesus. Ele deixou sua religiosidade de lado, ele deixou seu orgulho de lado, ele deixou sua posição de lado e se humilhou diante de Jesus. E ele se prostrou dizendo: Senhor, entra na minha casa. A minha filha, quase de 12 anos, está à beira da morte. Ele prostrado e rogando aos pés de Jesus: entra na minha casa, só tem que entrar lá. E às vezes nós fazemos essa oração. Às vezes a situação dentro de casa está crítica, está terrível. Só que muitas das vezes somos orgulhosos, não falamos com Deus como deveríamos, às vezes estamos envergonhados, ou porque somos falhos, não somos perfeitos e achamos que Deus não vai nos ouvir. Deus não ouve o pecador. A Bíblia diz isso. Mas o filho ouve. O filho ouve. E ele se alegra em ouvir a voz do filho. E nós vamos dizer que ele atendeu o pedido de um estranho que não pertencia ao povo de Deus, mas tinha fé e buscou a Cristo. E é óbvio que eu imagino que eles devem ter seguido a Cristo. Então eu quero dizer para você, não tenha vergonha de se prostrar diante de Deus e falar das crises que você tem enfrentado na sua casa, no seu relacionamento financeiro, saúde. Chega diante de Deus, se humilha diante dele. Não tenha vergonha de chorar diante dele, de se abrir diante dele. Não importa o que vão falar ou deixar de pensar, faça. Você sabe onde dói, você sabe onde aperta, você sabe. Para de se preocupar com os outros, com eles estão dizendo. Porque com certeza alguns começaram a comentar: como que pode? Ele é o líder, príncipe da sinagoga, e agora está se prostrando diante desse homem aí. Porque Jesus não era bem visto pelos judeus. Mas Jesus Cristo, diz aqui a palavra, ele foi longe. E a multidão apertava. Aí que aparece em cena logo em seguida? Uma mulher hemorrágica, que há 12 anos, quase a idade da vida dele, sofria de hemorragia. Gastou tudo que tinha com os médicos, de nada adiantou. Mas ela disse: eu tão somente tocar na veste dele, eu serei curado. E foi isso que aconteceu. Ela recebeu o milagre antes de Jairo. Olha que coisa. Será que a fé dela era diferente da de Jairo? Tem muita gente que diz: eu não entendo. A pessoa chegou agora e já recebeu o milagre dela, e eu estou aqui, então. Mas imagina a fé daquela mulher hemorrágica que enfrentou a multidão, saiu se arrastando, sangrando, e tocou em Jesus. Saiu o poder de Jesus e a cura. Eu estou resumindo aqui. Jesus falou para ela no versículo 48, e ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé salvou, vai em paz. Ela recebeu o milagre primeiramente, antes do que Jairo. Eu quero dizer para você, talvez você está vendo pessoas receber milagres antes de você. Talvez você não esteja entendendo a questão. O caso dela era gravíssimo. Ela estava também indo à morte. Mas ela enfrentou a multidão e usou a sua fé. Só que no caso de Jairo, a situação piorou e a filha morreu. Deus nunca perdeu o controle da situação. Eu quero que você preste bem atenção no que você está ouvindo.
E Ele vai operar na hora certa, no momento certo. Diz aqui o versículo 49, estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. A má notícia veio de dentro de casa. Porém, Jairo pediu o que para Jesus? Qual foi a oração de Jairo? A minha filha está à beira da morte, entra na minha casa. No meio do caminho aconteceu um milagre. Jesus teve que parar para dar atendimento à mulher hemorrágica. Aparentemente Jesus chegou atrasado, não tinha mais jeito. Eu fico imaginando na cabeça de Jairo, se Jesus não desse atenção para essa mulher hemorrágica, se ele não tivesse parado e dizendo: quem me tocou, ele já teria ido em casa e curado a minha filha. Agora minha filha morreu. Porque imagine a cabeça desse homem. E é o que muita gente pensa: nossa, eu busquei em Jesus e a situação piorou. Eu busquei em Cristo a solução, mas agora não tem mais jeito. É impossível. Então esse homem da casa de Jairo disse: tua filha morreu. Ele trouxe a má notícia. Ela já está morta. Não tem mais jeito. É impossível agora. Não incomodes mais o mestre. Não persevere mais. Não insista mais. Desista. Não incomode mais ele. E às vezes nós ouvimos isso. Muitas das vezes, dentro da nossa casa mesmo, alguém vai querer nos desestimular. Às vezes, dentro da nossa casa espiritual, a igreja, às vezes alguém vai querer nos desestimular. Porque às vezes não tem a fé que a gente tem. Mas se a gente tomar cuidado, não tomar cuidado, a gente vai dar ouvidos. E a gente vai desanimar na hora da má notícia. Porque ela vem. Não é porque você está buscando a Cristo que a má notícia não virá. Ela virá. E a situação pode piorar. Mas você precisa entender que Jesus ouviu a mesma má notícia. A Bíblia diz que um coração bem firmado ele não teme. E diz aqui a palavra, Jesus responde assim: Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salvo. Jesus, quando ouviu isso, olhou para Jairo e Jairo balançou. Jairo temeu. Naquele momento, desespero tomou conta dele, a aflição tomou conta dele. Jesus, ouvindo, olhou para ele e disse: não temas, não fique com medo, não fique assombrado, não se assuste, eu estou aqui. Creia somente, você só precisa crer. Não dê ouvidos às más notícias, não dê ouvidos à incredulidade, às dúvidas. Creia somente, só isso. É como se Jesus dissesse: você não está me buscando? Você não foi atrás de mim? Eu não estou indo com você? Você vai desistir agora? Mesmo Jesus estando conosco, a gente vai ouvir uma notícia. A situação às vezes vai piorar. Aparentemente parece que não tem mais jeito, mas ele diz: não temas, crê somente e ela será salva. A gente só tem que crer. A gente não precisa questionar. A gente não precisa murmurar. A gente não precisa desanimar, desistir. É só crer. Deus falou, está falado. Já eu estou aqui com você, Pai.
Você pediu para mim entrar na sua casa, para curar sua filha, salvar sua filha. Já estou aqui. Você vai crer no que eu estou dizendo ou você vai crer na má notícia? Pode me incomodar, Jair. Pode continuar orando. Estou aqui, cara. Estou caminhando com você. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Não desista. Mesmo quando tudo piorar, não desista. Você pode ter certeza que, se precisar dar sobre as águas para te socorrer, Jesus fará isso. Mas não desista. Você pode até balançar, olhar para o vento e naufragar. Se você tirar os olhos de Cristo, mas se tirar mais, Jesus socorre. Ele vai te socorrer como fez com Pedro. Em nome de Jesus. Ele só disse que respondente. Eu estou aqui com você. E ele diz: e entrando em casa. Olha que interessante. Já pensou se Jairo tivesse desistido, desanimado? E já pensou se ele tivesse dito para Jesus: Senhor, pode ir embora. Não precisa mais me acompanhar, eu vou para casa. Não temas, que somente já ela será salva. Senhor, não adianta mais. Mas Jairo creu em Jesus. E Jesus chegou dentro da casa. Só que o milagre ainda não tinha acontecido. Mas Jesus já estava lá. Estava na casa. E muitas das vezes achamos que Jesus não está na nossa casa. Que Jesus não está no nosso meio como Ele está aqui. Ele está. Mas muitas das vezes o milagre ainda não aconteceu. Mas Ele está. Porque quem busca o Senhor, a Bíblia diz que encontra. Buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscar de todo o vosso coração. Então Jairo buscou a Jesus e encontrou. E Jesus foi com ele. E quando ele estava na fé, caminhando na fé, Jesus estava com ele. No mesmo caminho, Jesus o fortaleceu. Porque sempre no mesmo caminho, antes de acontecer a bênção, vai vir uma má notícia. Isso é sinal que você já está no meio do trajeto. O milagre está para acontecer logo em seguida. Então, Jairo creu. E ele entrou na casa de Jairo. Parece que está tudo escuro, parece que nada funciona, parece que não flui, parece que não vai. Mas Jesus está lá. Aí sabe o que Jesus mandou fazer? No versículo 51 ainda. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai, e a mãe da menina. Então diz aqui a palavra que quando Jesus entrou, não deixou mais ninguém entrar na casa. Somente o pai, a mãe e os 3 discípulos que estavam com ele, Pedro, Tiago e João. Irmãos, isso aqui é uma lição para nós. Nós não podemos deixar de jeito nenhum a dúvida entrar no nosso coração. Nem uma pontinha de dúvida. Não devemos deixar a incredulidade entrar no nosso coração. Em nome de Jesus. É ficar firme no que Jesus disse. Não temas, que somente ela será salva. Ele não deixou entrar. Jesus não deixou ninguém entrar. Jesus fechou a porta. E às vezes vamos ter que fechar a porta para os incrédulos. Pode ser até um irmão de fé, mas às vezes é o irmão incrédulo que duvida e quer que a gente duvide também. Ele não acredita e quer que a gente também não acredite. É aquele tipo de pessoa que não é nem maldade, mas não sabe o que está falando, e diz assim: mas você está buscando a Jesus e a situação piorou na sua casa. As portas se fecharam. Você está buscando Jesus, olha a doença que se abateu na sua casa, na sua família. Olha as coisas ruins
entrar na sua vida isso. Não tire os olhos da palavra, da promessa de Deus. Fica firme, em nome de Jesus. Não vamos ser daqueles que recuam e que desistem. Porque a Bíblia diz: o meu justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer dele. Eu já disse aqui e vou repetir. Nos momentos mais críticos, de lutas que eu enfrentei, é quando eu começo o propósito. Eu não tenho dúvida disso. A gente já tem um pouco de experiência sobre isso. Dá tudo ao contrário pelo que ou pelo qual você está orando. O porquê que você está orando. Ou pelo que você está orando. Acontece tudo ao contrário. Ou quando Deus te der uma palavra, pode perceber. Deus te deu uma palavra, seu coração se alegrou. Se prepare, o diabo vai fazer de tudo para você duvidar. Ele vai tentar roubar essa palavra. E é por isso que muitos, infelizmente, não chegam até o fim. Aqui, Jesus não deixou entrar, senão aqueles de fé, Pedro, Tiago e João, que tinham o mesmo espírito que ele, estavam na mesma visão que Jesus. Por isso que sempre esses três estavam com Cristo, da mesma fé, em nome de Jesus. Glória a Deus. E diz: e todos choravam e apranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Então, quando Jesus entrou, percebeu que alguns choravam e outros pranteavam. Humanamente falando, isso é normal. Quando a pessoa está de luto, quando ela perde alguém, não, humanamente falando. Mas já buscou Jesus para resolver, para solucionar aquele problema. Jesus, quando olhou para ela, Jesus não viu ela morta. Jesus era viva. A fé chama a existência aquilo que não é como se já fosse. Mas para os demais que não tinham fé, estavam desesperados, perturbados. Mas Jesus disse: não chores, não chores, creia. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Agora eles estão chorando mais, agora estão rindo de Jesus. Imagina a cena, que situação constrangedora. Todo mundo ali, a menina morta, o pessoal chorando. Chorou de um lado do outro. Dá a entender que Jairo era muito querido, a família de Jairo. Eles estavam sofrendo. Aí quando Jesus dá uma palavra de fé, de esperança, aí eles param de chorar. E cena constrangedora. E aí eles olham para Jesus, depois dessa fala, e começam a rir. Eles vão bater no relógio. E muitas das vezes acontece com a gente. Jesus se tornou ali motivo de chacota, de escárnio, por causa da sua fé. Mas ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas riam-se dele, sabendo que estava morto. Isso são os olhos naturais. Se a gente olhar com os olhos naturais, a gente desiste, a gente desanima, e até a gente começa a escarnecer, a duvidar. Por isso temos que olhar com os olhos da fé, olhar como Josué e Caleb. Eles olharam para o gigante
eles vão ser o nosso pão, nós vamos devorar. O Senhor vai ser conosco. Mas a maioria não tinha fé que eles tinham. Cuidado com a maioria. Cuidado. Nem todo mundo vai ter a fé que você tem. Pode estar anos no caminho. Eu não tenho tempo aqui, mas esses 12 espias eram os líderes das famílias. Eles não eram qualquer não. Eram 12 cabeças das tribos. Líder de cada tribo. Mas olha que tipo de liderança é essa? 10 vezes levaram incredulidade para o povo, difamar a terra. Mas eles viram que a terra era boa. Eles viram, porque a promessa de Deus é boa, mas eles não creram. E ainda contaminaram toda a congregação. Mas Josué e Caleb, depois que Josué e Caleb mostraram a sua fé, a congregação quis apedrejar Josué e Caleb por causa da sua fé. Até quando o Senhor se manifesta, vem com a sua glória. Você tem que estar preparado para isso. Às vezes você volta, por que você não desiste? Por que você não larga de mão? Por que você não abandona? Por que você não deixa? Não adianta você ficar lutando, não adianta você ficar insistindo, não adianta, não tem jeito. E aí quando você mostra a sua fé, depois começa até a zombar. Ih, você é doido, você vai dar, começa a rir. Por isso que Jesus deixou ninguém entrar. Você não pode deixar os escarnecedores entrar na sua mente. Não deixa. Não deixa os incrédulos, não acreditam na palavra, entrar na sua mente. Não adianta, irmãos. Você tem que crer na palavra. E diz: e riam-se dele, sabendo que estava morto. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. Lembrando que Jesus, quando Lázaro o buscou, em todo o tempo Jesus esteve com Lázaro. Não arredou o pé nenhum minuto, nenhum segundo, porque já estava na fé. Por isso que Jesus estava com ele. E quando Jesus entra na casa, o milagre ainda não tinha acontecido. Jesus tinha que tirar os incrédulos, fechar a porta da incredulidade, porque senão esses atrapalham. Imagina quando Jesus com essas pessoas ali, incrédulas, escarnecedoras, quando ele disse: ela não está morta, está dormindo. Imagina quando Jesus fosse orar por ela, pegar na mão dela, ele dizer: Senhor é louco, Senhor não sei o quê. Imagina o burburinho. E atrapalhar Jesus de operar. Por isso que Jesus teve que fazer isso. Deixa a incredulidade, os incrédulos. Não deixe o incrédulo entrar na sua mente. Deus te deu a palavra. Aí Jesus vai lá, se aproxima da menina, pega na mão dela, dizendo: levanta-te, menina. Levanta-te. Mas ela estava lá ainda. Mas Jesus disse: levanta-te. E aí diz o versículo 55: e o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. Quando Jesus disse: levanta-te, menina, o espírito dela voltou. E quando a pessoa morre, o espírito sai do corpo. E tem dois destinos para onde o espírito vai: ou para o céu, ou para o inferno. Porque o espírito do homem é indestrutível. Toda pessoa que faleceu, que morreu, ali só está o corpo. O espírito foi para algum lugar. Por isso nós temos que pregar o evangelho e falar de Cristo, irmãos. Porque depois que parte não tem mais jeito. Mas podemos ver aqui que o espírito
que o espírito sem o corpo está morto. O corpo sem espírito está morto. Mas algo maravilhoso aconteceu. Houve ressurreição naquela casa. Houve milagre naquela casa, onde estava morto, onde havia trevas. Houve luz, houve glória, houve sinais, houve maravilha. Porque Deus é fiel. Em nome de Jesus, nunca perca a esperança. Porque você não está buscando qualquer um, você está buscando o Rei dos Reis dos seus senhores. O Espírito dela tornou. E ela logo se levantou, irmãos. Ela se colocou de pé. Aquilo que está morto na sua vida vai se levantar. Vai ser colocado de pé. Seja qualquer setor da sua vida. E Jesus mandou que lhe desse de comer. Ela está viva agora ela dá de comer para ela. Trazendo para o lado espiritual. Temos que dar de comer para aqueles que estão fracos, que acabaram de ressuscitar, que acabaram de voltar para Cristo, que acabaram de nascer no reino de Deus. Nós temos que alimentar essas pessoas com o pão da vida que é Jesus, com a palavra. Louvado seja Deus. E diz: e seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Os pais ficaram maravilhados com o que Jesus fez. Só que Jesus falou: não conte para ninguém o que aconteceu. Por que Jesus disse isso? Já é uma outra mensagem, mas guarde isso. Jesus não queria só ser conhecido por causa dos milagres. Há um homem que faz milagre. Jesus queria ser conhecido como o homem da palavra, como filho de Deus. Porque nós sabemos que muita gente busca Jesus por causa dos milagres, mas não tem compromisso com ele. Por isso que Jesus dizia no ponto que aconteceu aqui. Eu quero dizer para vocês, Jesus não mudou. E o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Em nome de Jesus, irmãos. Você que está buscando a Cristo, de todo o seu coração, você vai encontrar. Tem casos aqui que Jesus está caminhando com você. É bem verdade que ele diz: eu não te deixarei nem te abandonarei. Mas quando você busca Jesus, para que ele resolva o problema insolúvel, você buscou, ele está com você até o fim. Agora você vai estar até o fim. Você vai acreditar até o fim? Se você crer, pode ter certeza, você vai ver o final que ele vai fazer na sua vida. Ele entrou na casa de Jairo, o milagre nenhum tinha acontecido ainda. Quando fechou a porta para os incrédulos, deixou a incredulidade fora, o milagre aconteceu. Eu quero dizer para você: fica firme, em nome de Jesus. Mesmo se a situação piorar, fica firme. A pessoa piorou, você orou, a pessoa piorou, fica firme. A doença piorou, fica firme. Não tem mais jeito agora, estou buscando, não tem mais jeito. Você não está buscando, Jesus está dizendo para você: eu estou aqui com você. Você não está buscando, você só precisa crer. Vai ter salvação, vai ter milagre. Essa é a palavra de Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte, igreja.